Nem tudo que existe no universo pode ser visto. De fato, a maior parte do que está lá fora é completamente invisível. A isso chamamos de matéria escura, uma substância misteriosa que não emite luz, não reflete radiação e, no entanto, mantém as galáxias unidas. Sabemos que ela está lá porque sua gravidade molda o cosmos, mas ninguém conseguiu vê-la nem entender o que realmente é. Do que é feita? Por que domina o universo se mal podemos detectá-la? Neste documentário, exploraremos um dos maiores enigmas da ciência moderna, a matéria invisível que sustenta tudo o que conhecemos. A matéria escura não emite nem reflete luz, o que a torna completamente invisível. Mas apesar de sua natureza esquiva, sua influência no universo é inegável. Como é possível que algo tão elusivo possa ter um papel tão importante? No âmbito da cosmologia, entender a matéria escura é crucial, já que ela está no coração de como se formam e evoluem as galáxias, incluindo a nossa. Você consegue imaginar como seria o universo se a matéria escura não existisse? Poderíamos estar em um cosmos muito diferente, onde as galáxias não poderiam se manter unidas e a estrutura do universo seria caótica. A matéria escura atua como um esqueleto invisível, uma cola cósmica que mantém as galáxias unidas. Sem ela, o universo como o conhecemos não poderia existir. Mas, o que é exatamente essa matéria escura? Existem muitas teorias e candidatos que tentam explicar sua natureza, mas até agora não conseguimos detectá-la diretamente. Por que é tão difícil encontrá-la? A resposta está na forma como interage com o resto da matéria. Ao não interagir com a luz nem com a energia da maneira que estamos acostumados, ela escapa à nossa percepção. Ao longo da história, os astrônomos observaram fenômenos que só podem ser explicados se considerarmos a existência dessa misteriosa matéria. As galáxias giram a velocidades que parecem impossíveis. As estrelas nas bordas se movem da mesma forma que as do centro, e isso só pode ser entendido se houver algo mais lá fora, algo que não podemos ver, mas que está exercendo sua influência. Você já se perguntou como se formaram as primeiras galáxias? A matéria escura desempenhou um papel fundamental nesse processo, ajudando a que a matéria visível se agrupasse e desse origem à estrutura do universo que vemos hoje. A busca pela matéria escura não é apenas um desafio científico, também nos leva a profundas perguntas filosóficas sobre nosso lugar no cosmos. Se há tanto que não vemos, que outras surpresas nos aguardam no vasto oceano do universo? À medida que avançamos no estudo da matéria escura, não apenas ampliamos nosso conhecimento sobre o universo, mas também sobre nossa própria existência. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o que realmente compõe o cosmos e como ele funciona. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que há muito mais além do que seus olhos podem alcançar. A matéria escura é apenas um dos muitos mistérios que nos convidam a continuar explorando e questionando, a continuar buscando respostas na imensidão do universo. A curiosidade humana nos levou a grandes descobertas, e talvez a resposta para um dos maiores enigmas do cosmos esteja mais perto do que pensamos. Você está pronto para continuar investigando? O que realmente compõe o universo? Quando olhamos ao nosso redor, vemos estrelas, planetas e galáxias, mas há um grande mistério que se esconde por trás de tudo isso: a matéria escura. Esta substância enigmática não pode ser vista diretamente, mas sua influência é inegável. Você já se perguntou por que os cientistas acreditam que existe algo que nunca conseguimos observar? A resposta está em seu papel fundamental na estrutura do cosmos. A matéria escura constitui cerca de 85% de toda a matéria do universo. Isso é uma quantidade impressionante se considerarmos que, até agora, só podemos ver uma pequena fração do que realmente existe. Mas como sabemos que ela está lá se não podemos detectá-la diretamente? A resposta está nos efeitos que exerce sobre o que podemos ver, como as galáxias e as estrelas. É como um pano de fundo que, embora invisível, sustenta e dá forma a tudo o que conhecemos. Imagine que você está em uma festa, cercado de amigos, e sente uma presença ao seu redor, embora não possa vê-la. Essa é a sensação que a matéria escura nos proporciona. Sabemos que ela está lá porque as galáxias giram e se movem de uma maneira que não pode ser explicada apenas com a matéria visível. Como é possível que as estrelas nas bordas das galáxias se desloquem à mesma velocidade que as do centro? Sem a matéria escura, isso seria um verdadeiro enigma. É como se uma força invisível estivesse mantendo tudo em equilíbrio. Mas quais são os candidatos que os cientistas propuseram para explicar o que é a matéria escura? Existem partículas que parecem se encaixar nesse quebra-cabeça.
As WIMPs, por exemplo, são uma das teorias mais populares. Essas partículas, que significam partículas massivas que interagem fracamente, poderiam ser responsáveis por essa misteriosa matéria. Por outro lado, estão os axiões, partículas ainda mais elusivas que poderiam ser a chave para entender esse fenômeno. No entanto, até agora, não conseguimos detectá-las. A matéria escura, ao não interagir com a luz nem com outras formas de radiação eletromagnética, se torna um verdadeiro desafio para os cientistas. Como podemos estudar algo que não podemos ver, tocar ou medir diretamente? Essa é uma das grandes perguntas que a física moderna enfrenta. Sempre que acreditamos ter uma resposta, surgem novas perguntas. O que isso significa para nossa compreensão do universo? A detecção indireta tem sido uma das estratégias mais engenhosas utilizadas pelos pesquisadores. Ao observar como a gravidade da matéria escura afeta as galáxias e aglomerados galácticos, podemos inferir sua existência. Por exemplo, ao estudar o movimento das estrelas em uma galáxia, os astrônomos podem deduzir a quantidade de matéria escura que deve estar presente para manter esse movimento. É como tentar adivinhar a forma de um quarto escuro com base no eco dos seus passos. Agora, o que dizer da distribuição da matéria escura no universo? Ela não está concentrada em um único lugar, mas se estende em um halo que rodeia as galáxias. Esse halo atua como um escudo, permitindo que as galáxias permaneçam unidas apesar das forças que tentam separá-las. Sem essa cola cósmica, o universo como o conhecemos seria um lugar muito diferente. A matéria escura não apenas sustenta as galáxias, mas também lhes dá forma e estrutura. Nos primeiros momentos do universo, a matéria visível começou a se agrupar graças à influência da matéria escura. Isso ajudou na formação das primeiras galáxias após a grande explosão inicial do cosmos. Sem essa interação, é difícil imaginar como o universo teria evoluído. As galáxias são como as peças de um quebra-cabeça, e a matéria escura é a base que permite que se encaixem. Mas quais são as implicações de tudo isso? A existência da matéria escura levou os cientistas a reavaliar muitas das leis da física. Se uma parte tão significativa do universo é invisível e indetectável, que outras surpresas o cosmos nos reserva? Cada nova descoberta sobre a matéria escura pode mudar completamente nossa compreensão da realidade. À medida que avançamos na busca pela matéria escura, cada nova descoberta levanta mais perguntas. A ciência avança a passos largos, mas a natureza e o comportamento dessa substância continuam sendo um enigma. A busca por suas partículas é um esforço global, com pesquisadores em todo o mundo tentando desvendar esse mistério. Mas, por enquanto, a matéria escura continua sendo um conceito fascinante, um convite para explorar além do que podemos ver. Pensar na matéria escura nos leva a refletir sobre nosso lugar no universo. Se a maior parte do que compõe o cosmos é algo que não podemos ver nem entender completamente, o que isso significa para nossa percepção da realidade? A ciência, em sua busca por respostas, nos ensina que o universo é um lugar vasto e cheio de mistérios que ainda estão por ser descobertos. Assim, enquanto continuamos explorando e aprendendo sobre a matéria escura, lembremos que cada pergunta tem o potencial de abrir novas portas ao conhecimento. A busca pela verdade nunca termina, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender a imensidão do cosmos e nosso lugar nele. A matéria escura pode ser invisível, mas seu impacto é muito real, e sua história ainda está longe de ser contada por completo. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que são as WIMPs e os axiões? Por que são considerados os principais candidatos para compor a misteriosa matéria escura que envolve nosso universo? A busca por respostas a essas perguntas levou os cientistas a explorar alguns dos conceitos mais fascinantes da cosmologia contemporânea. As WIMPs, que significam partículas massivas que interagem fracamente, são um tipo de partícula que, segundo algumas teorias, poderiam ser a chave para entender a matéria escura. Mas o que as torna tão especiais? Acredita-se que essas partículas sejam extremamente pesadas em comparação com outras partículas subatômicas e, embora sejam muito raras, poderiam ser responsáveis por grande parte da massa que não podemos ver. Sua natureza escorregadia torna difícil a detecção, mas sua existência poderia explicar muitos dos fenômenos estranhos que observamos no cosmos. Por outro lado, temos os axiões, partículas ainda mais intrigantes.
Estas são hipotéticas e foram propostas para resolver certos problemas na física de partículas, além de serem um candidato potencial para a matéria escura. Se os axiões existem, seriam incrivelmente leves, o que os tornaria um competidor interessante na corrida para desvendar o mistério da matéria escura. Mas como sabemos se realmente existem? Até o momento, não conseguimos observá-las diretamente, o que adiciona um ar de mistério à sua existência. Enquanto isso, a busca por essas partículas se torna um desafio emocionante para os físicos. Imagine os cientistas trabalhando em laboratórios subterrâneos e experimentos complexos, tentando criar as condições adequadas para detectar sinais de WIMPs ou axiões. Quais tecnologias estão utilizando para conseguir isso? Os detectores de partículas estão se tornando cada vez mais sofisticados e são projetados para captar as interações mais sutis. No entanto, até agora, os resultados têm sido evasivos. A pergunta que surge frequentemente é: por que é tão difícil encontrar essas partículas? A resposta reside no fato de que a matéria escura, por sua própria natureza, não interage com a luz nem com outras formas de radiação eletromagnética. Isso significa que não podemos vê-la e só podemos inferir sua existência através de seus efeitos gravitacionais. Assim, embora estejamos perto de descobrir seus segredos, o caminho ainda é longo e cheio de incertezas. Além disso, a teoria por trás da matéria escura é um quebra-cabeça em si mesma. Os modelos atuais de física de partículas não conseguem explicar completamente a natureza dessa matéria invisível. Isso levanta perguntas ainda mais profundas. Estamos utilizando as ferramentas adequadas para entendê-la? À medida que avançamos na pesquisa, também enfrentamos a possibilidade de que as partículas que buscamos não se encaixem nos modelos que temos em mente. A matéria escura não é apenas um conceito fascinante, mas também desafia a nossa compreensão do universo. Quando pensamos no que nos rodeia, é difícil aceitar que grande parte da matéria que compõe o cosmos seja invisível. Esse fato nos leva a refletir sobre a própria natureza da realidade. Poderia ser que há mais no universo do que nossos sentidos podem captar? E se considerarmos a possibilidade de que existam outras partículas ainda não descobertas, a emoção se intensifica. Que outras surpresas nos aguardam nos cantos escuros do cosmos? A ciência avança constantemente, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de revelar os segredos da matéria escura. É fascinante pensar em como essas partículas, se realmente existem, poderiam influenciar a estrutura do universo. A interação das WIMPs e dos axiões poderia ser fundamental na formação de galáxias e na organização do cosmos tal como o conhecemos. Como seria o universo sem elas? Sem dúvida, seria um lugar radicalmente diferente. A busca pela matéria escura também levou a uma maior colaboração entre cientistas de diversas disciplinas. Físicos, astrônomos e engenheiros trabalham juntos em projetos que parecem saídos de um romance de ficção científica. Esse esforço conjunto é um testemunho da curiosidade humana e do desejo de entender o desconhecido. Que outras maravilhas do universo nos esperam à medida que fazemos progressos em nossa busca? As implicações de descobrir a verdadeira natureza da matéria escura são profundas. Não apenas mudaria nossa compreensão do cosmos, mas também poderia revolucionar nossa tecnologia e, potencialmente, nossa vida cotidiana. Imagine um futuro onde entendemos completamente a matéria escura e suas interações. Como mudaria nossa forma de ver o mundo? À medida que avançamos nessa busca, é essencial lembrar que cada pequeno avanço é um passo em direção ao entendimento. Cada experimento fracassado e cada resultado inesperado nos ensinam algo novo. A matéria escura é um tema que não apenas nos intriga, mas também nos lembra o pouco que sabemos sobre o universo. Nesta jornada de descoberta, a curiosidade é nosso melhor aliado. O que nos reserva o futuro na busca pela matéria escura, a cada dia que passa? Os cientistas estão mais perto de desvendar esse enigma cósmico, e nós, como espectadores dessa história em desenvolvimento, não podemos fazer nada além de esperar ansiosos pelas revelações que estão por vir. A cada nova teoria e a cada novo experimento, portas se abrem para um universo cheio de possibilidades. A aventura apenas começa. A matéria escura representa um dos grandes enigmas da física moderna. Mas, o que isso realmente significa? Apesar de os cientistas terem proposto múltiplas teorias sobre sua natureza, ainda não há um consenso claro. Por que, se está no coração da cosmologia, é tão difícil de entender? A resposta reside no fato de que a matéria escura não se comporta como qualquer outra forma de matéria que conhecemos. Não pode ser vista.
tocada ou medida da maneira como fazemos com as estrelas e os planetas que nos cercam. Isso representa um desafio monumental para os pesquisadores. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeça, mas muitas das peças estão faltando. Assim é como se sente a busca por respostas sobre a matéria escura. Que tipo de partículas poderiam compô-la? Existem teorias que sugerem que poderia ser formada por partículas subatômicas exóticas, como os WIMPs ou os axiones. No entanto, até o momento, não conseguimos detectar nenhuma delas. Por quê? A física de partículas atual simplesmente não fornece as ferramentas necessárias para identificar com precisão o que é a matéria escura. Então, qual é o problema? A comunidade científica enfrenta um desafio teórico. Os modelos que usamos para entender o universo estão baseados na matéria que conhecemos, mas a matéria escura se comporta de maneira completamente diferente. Isso levou a uma série de perguntas intrigantes. Estamos usando as teorias corretas? Precisamos de uma nova estrutura para entender o cosmos? É possível que a matéria escura esteja nos dizendo que ainda não descobrimos todas as leis que regem o universo? Um aspecto fascinante desse mistério é que, embora não possamos ver a matéria escura, sua presença se manifesta de maneira indireta. É como se estivesse jogando um jogo de esconde-esconde muito engenhoso, onde as pistas são visíveis, mas o jogador continua invisível. Os cientistas observam os efeitos gravitacionais da matéria escura nas galáxias e aglomerados galácticos. Você já pensou em como as estrelas se comportam nas galáxias? A velocidade com que giram e sua distribuição são um testemunho do papel fundamental que a matéria escura desempenha. Esse fenômeno nos leva a uma pergunta intrigante. Se a matéria escura não pode ser observada diretamente, como sabemos que existe? A resposta está na forma como afeta a matéria visível. As galáxias se movem e se comportam de maneira que não faria sentido sem a influência dessa matéria invisível. Então sim, embora não possamos vê-la, podemos sentir sua presença. Mas como isso se traduz em uma compreensão mais profunda da matéria escura? À medida que os pesquisadores continuam explorando, encontram um obstáculo constante: a falta de evidência direta. Neste ponto, é como se a matéria escura estivesse zombando de nós. A cada experimento, novas esperanças são lançadas de que finalmente poderemos identificar seus componentes. Mas até agora, os resultados têm sido elusivos. Estamos procurando no lugar errado? Ou talvez a matéria escura tenha mais segredos guardados do que imaginamos. No campo da física teórica, as ideias sobre a matéria escura estão em constante evolução. Novas teorias estão sendo desenvolvidas que desafiam nossas noções anteriores. Mas, que implicações isso teria se fosse descoberto que nossas ideias atuais estão incorretas? Poderia abrir um novo capítulo em nossa compreensão do universo, revelando um cosmos muito mais complexo e fascinante do que acreditávamos. As implicações da matéria escura vão além da simples curiosidade científica. Elas nos obrigam a refletir sobre a própria natureza da realidade. Se a matéria escura constitui uma parte tão significativa do universo, o que mais não estamos vendo? Que outras forças invisíveis poderiam estar influenciando nosso mundo? Essas perguntas ressoam na mente de cientistas e filósofos igualmente. A busca pela matéria escura também levou à criação de experimentos cada vez mais sofisticados. Desde instalações subterrâneas até telescópios no espaço, os pesquisadores estão utilizando todas as ferramentas à sua disposição para desvendar esse mistério. Mas quanto tempo realmente levará para encontrar a resposta? É um lembrete de que a ciência é uma jornada, muitas vezes cheia de incertezas e descobertas inesperadas. À medida que continuamos explorando, torna-se evidente que a matéria escura não é apenas um problema de física. Também é um reflexo de nossa curiosidade inata e nosso desejo de compreender o universo. À medida que nos aprofundamos nesse mistério, é crucial manter a mente aberta. Afinal, a ciência avança quando estamos dispostos a questionar o que acreditamos saber. A matéria escura, embora elusiva, é um lembrete da maravilha do cosmos. Ela nos ensina que ainda há muito a descobrir e que o universo é um lugar cheio de surpresas. Quem sabe que outros mistérios aguardam para serem revelados à medida que aprofundamos a busca por respostas. A história da matéria escura é, em última análise, uma história da humanidade e sua incansável busca por conhecimento. Assim, enquanto contemplamos a matéria escura e seu desafio teórico, lembremos que cada pergunta que surge é uma oportunidade para aprender mais. Cada tentativa de desvendar esse mistério nos aproxima um pouco mais da verdade.
E nessa jornada, encontramos não apenas novos conhecimentos, mas uma maior apreciação pelo vasto e misterioso universo em que vivemos. Você sabia que, embora não possamos ver a matéria escura, sua influência é inegável? A matéria escura se manifesta através de seus efeitos gravitacionais. Mas como sabemos com certeza que existe? Para entender isso, devemos mergulhar no conceito de detecção indireta. Quando observamos as galáxias e os aglomerados galácticos, notamos que as estrelas se movem de maneiras que não podem ser explicadas apenas com a matéria visível. É como um jogo de sombras em que a matéria escura é o ator oculto que move os fios. Imagine que você está em uma imensa pista de dança, onde as estrelas são os dançarinos. Você percebe que alguns deles estão girando a uma velocidade surpreendente nas bordas da pista. Mas como isso é possível se não há música suficiente para mantê-los em movimento? É aqui que a matéria escura entra em cena. Sem ela, as estrelas nas extremidades das galáxias deveriam ser muito mais lentas. Mas não são. A matéria escura atua como um sutil facilitador que mantém tudo em equilíbrio, fornecendo a gravidade necessária para que essas estrelas não escapem ao vazio do espaço. Agora, o que isso significa para a estrutura do universo? A matéria escura se comporta como uma cola cósmica, unindo as galáxias em vastas redes. Isso não é apenas fascinante, mas também crucial para a formação das estruturas que vemos hoje. Sem esse esqueleto invisível, as galáxias não poderiam ter se agrupado da maneira como fazem. Você consegue imaginar um universo onde as galáxias flutuassem sem rumo, sem um lugar para chamar de lar? A matéria escura lhes dá esse sentido de pertencimento. Mas por que é tão difícil de detectar? A resposta reside em sua própria natureza. A matéria escura não emite luz nem energia. É como um espectro na escuridão, completamente invisível para nossos telescópios. Essa característica a torna um verdadeiro enigma para os cientistas. Se não podemos vê-la, como podemos provar que ela está lá? A resposta, novamente, está em seus efeitos. Os cientistas têm observado como a luz das galáxias distantes se curva à medida que passa perto da matéria escura. Um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Essa curvatura atua como um mapa invisível que revela a presença da matéria escura. Além disso, a matéria escura não está concentrada em um único lugar. Na verdade, forma um halo que envolve as galáxias, estendendo-se muito além do que podemos ver. Esse halo cria uma rede cósmica e os astrônomos estão constantemente trabalhando para mapear essa rede. Como eles fazem isso? Através de observações meticulosas e cálculos complexos, tentam entender como a matéria escura afeta o movimento das galáxias ao seu redor. É um trabalho que requer paciência e precisão. Mas cada descoberta é um passo mais perto da compreensão desse componente misterioso do universo. No contexto dos aglomerados de galáxias, a matéria escura também mostra sua verdadeira natureza. Em colisões de aglomerados, a matéria visível, como gás e estrelas, se separa da matéria escura. Esse fenômeno foi observado diretamente e fornece uma das provas mais contundentes de que a matéria escura e a matéria visível são entidades distintas. Você consegue imaginar quão impressionante deve ser ver isso em ação? A ciência está cheia de surpresas, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério. No entanto, apesar dos avanços, os experimentos para detectar partículas de matéria escura continuam em todo o mundo. Os cientistas construíram detectores em locais remotos, alguns até subterrâneos, em busca de sinais que possam indicar a presença dessas partículas elusivas. Mas até agora, a matéria escura conseguiu eludir nossas tentativas de captura. É como tentar agarrar ar com as mãos. Às vezes, a natureza é mais astuta do que nós. À medida que os pesquisadores se aprofundam nessa busca, a pergunta persiste: realmente sabemos o que estamos procurando? A matéria escura desafia nossa compreensão da física e nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre o universo. Cada nova descoberta levanta mais perguntas. E embora alguns possam se sentir desanimados, para muitos cientistas, isso é o que torna a pesquisa tão emocionante. O mistério da matéria escura é um quebra-cabeça que ainda não resolvemos. Nesse caminho de descoberta, também surgem questões filosóficas. A existência da matéria escura nos faz refletir sobre nossa posição no cosmos. Se uma grande parte do universo é composta por algo que não podemos ver nem entender completamente, o que isso significa para nossa compreensão da realidade? Isso nos lembra que há muito mais no universo do que percebemos e que ainda temos um longo caminho a percorrer para desvendar seus segredos.
Finalmente, a relação entre a matéria escura e outros fenômenos, como a energia escura, também levanta questões fascinantes. Poderiam esses dois conceitos estar conectados de alguma forma? A energia escura, que se acredita impulsionar a expansão acelerada do universo, e a matéria escura, que atua como uma cola cósmica, poderiam ser peças de um quebra-cabeça muito maior. A interconexão desses elementos nos convida a explorar além do que é conhecido. Assim, enquanto continuamos buscando respostas sobre a matéria escura, lembremos que cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de compreender o vasto e misterioso universo em que habitamos. A matéria escura não é apenas um desafio científico, mas também uma janela para as maravilhas do cosmos, um lembrete de que o conhecimento é uma jornada contínua. Cada descoberta é um novo capítulo nesta história cósmica, e o melhor ainda está por vir. A matéria escura fria é um conceito fascinante que pode mudar completamente nossa compreensão do universo. Mas o que significa realmente que a matéria escura seja fria? Para entendê-lo, primeiro devemos pensar em como se move essa substância misteriosa. A maioria dos modelos que os cientistas desenvolveram assume que a matéria escura se desloca lentamente em comparação com a velocidade da luz. Por que isso é importante? Porque esse movimento lento permite que se formem as estruturas cósmicas que observamos hoje em dia, como galáxias e aglomerados de galáxias. Imagine que a matéria escura atua como uma cola invisível. Sem ela, as galáxias teriam dificuldades para se manter unidas, e as estrelas que orbitam em suas bordas se dispersariam, como se estivessem em uma corrida sem rumo. Mas, o que aconteceria se a matéria escura não existisse? As teorias atuais sugerem que essas estruturas cósmicas desmoronariam, e isso mudaria tudo o que sabemos sobre a formação do universo. Assim, em certo sentido, a matéria escura fria é fundamental para a estabilidade do cosmos. Ao observar como se comportam as galáxias, os cientistas notaram que as estrelas nas bordas giram a uma velocidade surpreendentemente constante. Não é curioso? Se apenas considerássemos a matéria visível, como estrelas e gás, as estrelas nas bordas deveriam se mover mais lentamente. No entanto, isso não acontece. A velocidade de rotação é praticamente a mesma em todo o disco galáctico. Por que isso ocorre? A resposta está na matéria escura fria, que se estende além do que podemos ver, criando um halo que fornece a gravidade necessária para manter as estrelas em seu lugar. Você já se perguntou como os cientistas podem deduzir a existência dessa matéria escura? Eles utilizam observações precisas da rotação das galáxias. Ao medir a velocidade das estrelas em diferentes partes da galáxia, podem inferir a quantidade de matéria que está presente. Surpreendentemente, estima-se que a matéria visível represente apenas uma pequena fração da massa total necessária para explicar essas velocidades. A matéria escura fria preenche esse vazio, fornecendo a massa adicional que permite às galáxias girar sem desmoronar. Mas, como se comporta a matéria escura fria em grande escala? À medida que o universo se expande, as galáxias não apenas giram, mas também se agrupam em aglomerados. Esse fenômeno é crucial para entender como a matéria se distribui no cosmos. A matéria escura fria atua como um esqueleto invisível, mantendo unidas as galáxias nesses aglomerados, enquanto a matéria visível, como as estrelas e o gás, se dispersa. Sem esse esqueleto, os aglomerados de galáxias não existiriam como os conhecemos. A matéria escura fria também desempenha um papel fundamental na formação das primeiras estruturas do universo. Nos momentos iniciais após o Big Bang, a matéria escura começou a se agrupar devido à gravidade, criando regiões de alta densidade, onde a matéria visível poderia se condensar posteriormente. Sem essa interação, as galáxias não teriam tido a oportunidade de se formar. Mas por que essa agregação é tão importante? Porque estabelece o cenário para a criação das estrelas e dos planetas, e em última instância, para a vida como a conhecemos. É fascinante pensar que o que compõe a maior parte do universo é algo que não podemos ver nem tocar. No entanto, os cientistas fizeram grandes avanços para compreender sua natureza. Ao estudar a matéria escura fria, desenvolveram modelos que explicam como se forma e se distribui no universo, mas ainda há muito a descobrir. Quais são as propriedades exatas da matéria escura fria? Que partículas a compõem? Essas perguntas continuam sendo um mistério, desafiando os pesquisadores a aprofundar-se no cosmos em busca de respostas. O estudo da matéria escura fria também tem implicações para a cosmologia em geral. Ao entender como a matéria escura se distribui, podemos obter pistas sobre a evolução do universo.
as simulações por computador que incluem matéria escura fria têm se mostrado ferramentas valiosas para prever a formação de estruturas no cosmos. Mas o que isso significa para a nossa compreensão da história do universo? Significa que a matéria escura fria pode ter desempenhado um papel crucial na evolução das galáxias e aglomerados que vemos hoje. A busca pela matéria escura fria também levou à criação de experimentos inovadores. Desde detectores subterrâneos até telescópios no espaço, os cientistas estão trabalhando arduamente para captar qualquer sinal dessa matéria esquiva. Embora até agora não tenhamos tido sucesso em detectar as partículas de matéria escura, cada tentativa nos aproxima um pouco mais de desvendar seus segredos. Você imagina o dia em que finalmente possamos observar diretamente a matéria escura? Seria um marco monumental na história da ciência. Enquanto isso, a matéria escura fria continua sendo um enigma. Nos lembra que o universo está cheio de mistérios por descobrir e que, apesar de nossos avanços, ainda há muito que não entendemos. A busca por respostas sobre essa matéria invisível nos impulsiona a continuar explorando, a continuar questionando e a continuar aprendendo. A matéria escura fria não é apenas uma parte fundamental do nosso cosmos, mas também um lembrete do quão incrivelmente vasto e complexo é o universo em que vivemos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há mais além do que você pode ver. A matéria escura fria, embora invisível, é uma das forças mais poderosas que moldam nosso universo. Através de seu estudo, estamos não apenas buscando entender a natureza da matéria e da energia, mas também nosso lugar no vasto tapete do cosmos. A exploração desse mistério apenas começa, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar a essência mesma do universo. O que aconteceria se eu te dissesse que o movimento das estrelas nas galáxias é um verdadeiro quebra-cabeça? É um mistério que tem intrigado os astrônomos durante décadas. As estrelas que estão nas bordas das galáxias se movem na mesma velocidade que aquelas que estão mais perto do centro. Mas não deveria ser diferente? Imagine que você está em uma pista de corrida. Geralmente, os carros que estão mais longe da linha de chegada deveriam se mover mais devagar, certo? No entanto, nas galáxias, isso não é o que acontece. A velocidade constante das estrelas em diferentes posições sugere que há algo mais em jogo. Algo que não podemos ver, mas que tem um impacto significativo. É aqui que entra a matéria escura. Se apenas tivéssemos a matéria visível, como estrelas e planetas, as bordas das galáxias deveriam estar girando muito mais devagar. A matéria escura atua como um agente oculto, fornecendo a gravidade necessária para manter a coesão dessas gigantescas estruturas cósmicas. Mas como se sabe que essa matéria escura é a responsável por esse fenômeno? As observações da rotação galáctica têm sido fundamentais. Através de estudos de diferentes galáxias, os cientistas puderam medir a velocidade das estrelas em diversas posições. Ao comparar esses dados com o que as leis da gravidade prevêem, percebem que há uma discrepância. É um pouco como tentar equilibrar uma balança que não tem todo o seu peso onde deveria. Essa descoberta levou os pesquisadores a concluir que deve existir uma forma de matéria que não podemos ver, mas que está influenciando a rotação das galáxias. E é aqui que a matéria escura se torna a peça-chave desse quebra-cabeça cósmico. Sem ela, muitas das observações que fazemos sobre o universo não teriam sentido. Imagine agora que você é um detetive em uma cena do crime. Você tem algumas pistas, mas falta a peça principal que conecta tudo. A matéria escura é essa peça que nos ajuda a entender como as galáxias se mantêm unidas. Sem ela, tudo desmoronaria. As galáxias estariam se dispersando no vasto espaço, incapazes de se sustentar umas às outras. Além disso, a forma como as estrelas se movem também nos dá informações sobre a distribuição da matéria escura. Se a matéria escura formasse um halo ao redor das galáxias, como sugerem a maioria dos modelos, então deveríamos conseguir ver seus efeitos no movimento das estrelas. Esse halo, que é praticamente invisível, se estende muito além do que podemos observar diretamente. É como se a galáxia tivesse um manto escuro que a envolve, mantendo-a unida. Mas como sabemos que esse halo de matéria escura realmente existe? As simulações por computador têm sido uma ferramenta valiosa nesse sentido. Os cientistas criaram modelos que simulam o comportamento das galáxias sob a influência da matéria escura. Ao comparar esses modelos com as observações reais, descobriram que a inclusão da matéria escura é essencial para replicar o que vemos no universo. Sem ela, as simulações não coincidem com a realidade. Esse fenômeno não se limita apenas à nossa galáxia.
a Via Láctea. Estudos de outras galáxias mostraram padrões semelhantes em suas rotações. A matéria escura parece ser um componente universal que desempenha um papel crucial na formação e estabilidade das galáxias. É um fio invisível que conecta o tecido do cosmos. Ao observar aglomerados de galáxias, os astrônomos notaram que a matéria visível e a matéria escura se comportam de maneira diferente. Durante as colisões desses aglomerados, a matéria visível se dispersa, enquanto a matéria escura segue seu caminho, como se estivesse em uma dimensão diferente. Essa separação demonstra que a matéria escura não é apenas uma teoria, tem efeitos tangíveis que podemos medir. A rotação galáctica e a matéria escura também nos levam a pensar no futuro de nossas galáxias. Como elas evoluirão com o tempo? A forma como a matéria escura influencia a rotação das galáxias pode ter implicações em sua formação e em seu destino final. Estaremos em algum momento futuro em um universo onde as galáxias se separam devido à dinâmica da matéria escura? É impressionante pensar que algo tão intangível como a matéria escura tem um impacto tão profundo no universo que conhecemos. Nos confronta com perguntas sobre a natureza do cosmos e o que ainda está por ser descoberto. Que outros segredos a matéria escura esconde? Como continuará moldando nosso universo nos próximos bilhões de anos? Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais do que parece. As estrelas que brilham sobre nós e as galáxias que vemos são apenas uma parte de uma história muito mais complexa. A matéria escura, embora invisível, é um ator principal nesse drama cósmico. E embora ainda tenhamos muito a aprender, cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios da matéria escura e seu papel na dança cósmica do universo. O que mantém as galáxias unidas no vasto e misterioso universo? A resposta pode parecer tão etérea quanto a própria matéria escura, um componente que, embora não possamos ver, desempenha um papel crucial na estrutura do cosmos. A matéria escura é como uma cola cósmica, um esqueleto invisível que conecta e sustenta as galáxias, formando uma rede intrincada que molda nosso universo. Mas como é possível que algo tão intangível tenha uma influência tão tangível? À medida que observamos as galáxias, notamos padrões que parecem desafiar as leis da física como as conhecemos. As estrelas nas bordas das galáxias giram a velocidades surpreendentes, quase como se desafiando a gravidade. No entanto, por que se movem dessa maneira? A resposta reside na matéria escura. Esta substância invisível garante que as estrelas nas periferias permaneçam unidas às suas galáxias, apesar da força centrífuga que tentaria separá-las. Sem a matéria escura, essas estrelas se dispersariam e as galáxias como as conhecemos não existiriam. Imagine uma teia de aranha cósmica, onde cada fio representa a influência da matéria escura. Este tecido invisível cria um ambiente no qual as galáxias podem se formar e evoluir. Mas como sabemos que a matéria escura está realmente lá, fazendo seu trabalho em silêncio? Os cientistas foram capazes de inferir sua existência por meio de observações astrofísicas. Quando os astrônomos estudam a forma como as galáxias se agrupam e se movem, podem ver os efeitos gravitacionais da matéria escura. É como se cada galáxia estivesse presa em uma dança cósmica, guiada pela mão invisível dessa matéria misteriosa. A matéria escura também desempenha um papel fundamental no nascimento de novas galáxias. Durante o Big Bang, quando o universo começou a se expandir, a matéria visível se agrupou graças à atração gravitacional da matéria escura. Sem esse processo, as galáxias não teriam tido a oportunidade de se formar. Assim, de certa forma, a história do universo é uma história da matéria escura, um relato que ainda estamos tentando desvendar. Mas o que acontece quando dois aglomerados de galáxias se encontram? Nesses encontros, os cientistas observaram algo fascinante. A matéria visível, como estrelas e gás, se comporta de maneira diferente da matéria escura. Nas colisões, a matéria visível se dispersa, enquanto a matéria escura segue seu curso, permanecendo intacta. Esse fenômeno forneceu provas contundentes de que a matéria escura é uma entidade distinta, agindo de maneira independente da matéria que podemos ver. A ideia de que uma substância invisível pode ter um impacto tão significativo em nossa realidade nos leva a refletir. Se a matéria escura é a cola que une as galáxias, o que isso significa para nossa compreensão do universo? Estamos realmente vendo a imagem completa ou há mais mistérios ocultos esperando para serem descobertos? Cada nova descoberta sobre a matéria escura levanta mais perguntas do que respostas.
À medida que os cientistas continuam sua busca, desenvolveram tecnologias inovadoras para tentar detectar diretamente a matéria escura. Desde grandes aceleradores de partículas até experimentos subterrâneos, a ciência está em constante evolução em sua tentativa de capturar essa entidade elusiva. No entanto, até agora, a matéria escura continua sendo esquiva. Um fantasma no vasto oceano do cosmos. A existência da matéria escura também levanta dilemas filosóficos intrigantes. Se algo que não podemos ver nem tocar tem um papel tão essencial na formação e manutenção de nosso universo, que outras realidades poderiam existir além de nossa percepção? O que mais há lá fora que ainda não descobrimos? Essas perguntas não apenas desafiam nossa compreensão científica, mas também nos convidam a explorar os limites de nosso conhecimento. É fascinante pensar em como a matéria escura atua como um esqueleto cósmico, fornecendo a estrutura necessária para que o universo exista tal como o conhecemos. Mas as galáxias são as únicas que se beneficiam dessa força? Há indícios de que a matéria escura pode estar envolvida na formação de outros fenômenos cósmicos, como buracos negros e aglomerados de estrelas. Cada descoberta sobre esse material enigmático pode abrir a porta para novas áreas de pesquisa e compreensão. Então, que implicações a matéria escura tem para o futuro do cosmos? À medida que o universo continua a se expandir, a matéria escura continuará a desempenhar um papel crucial em sua evolução. A forma como interage com a matéria visível e a energia escura pode ser a chave para desvendar os mistérios do universo. Poderia a matéria escura estar vinculada à expansão acelerada do universo? Essas são as perguntas que os cientistas estão buscando responder em sua incessante busca por conhecimento. À medida que avançamos em nossa compreensão da matéria escura, é fundamental lembrar que este é apenas o começo de uma jornada surpreendente. A exploração do cosmos está cheia de surpresas, e cada nova descoberta pode mudar nossa perspectiva sobre a realidade. A matéria escura, ao ser a cola que une as galáxias, nos lembra que o invisível pode ser tão poderoso quanto o visível. Refletindo sobre tudo isso, é evidente que a matéria escura não é apenas um conceito abstrato, mas uma parte fundamental de nossa existência no universo. Nos convida a questionar o que acreditamos saber e a abrir nossas mentes para a vastidão do desconhecido. No final, a busca pela matéria escura é uma busca por conhecimento. Uma jornada em direção à compreensão de nosso lugar no cosmos e da própria natureza da realidade. Você já se perguntou como as galáxias se formaram após o Big Bang? A resposta para esse mistério está intimamente relacionada à matéria escura. Desde o início do universo, quando tudo estava em uma explosão caótica, a matéria escura desempenhou um papel crucial na organização e agrupamento da matéria visível. Sem sua influência, nunca teríamos chegado à complexidade que observamos hoje no cosmos. Mas o que torna a matéria escura tão especial nesse processo? Imagine um cenário em que a matéria visível, como estrelas e planetas, é lançada ao espaço. Sem um tipo de cola que mantenha essas peças unidas, seria quase impossível que se formassem galáxias. É aqui que a matéria escura entra em ação. Embora não possamos vê-la, sua gravidade atua como um esqueleto invisível que sustenta tudo em seu lugar. A matéria escura não apenas ajuda a formar galáxias, mas também afeta como elas se comportam. Pensemos em um grupo de estrelas. As que estão no centro de uma galáxia deveriam se mover mais rápido do que as que estão nas bordas, mas isso não é o que observamos. As estrelas nas bordas giram na mesma velocidade que as do centro. Por que isso acontece? A resposta é que há mais massa em jogo do que podemos ver. Essa massa extra vem da matéria escura. Agora, se a matéria escura é tão importante, por que não podemos vê-la? Este é um dos grandes quebra-cabeças da cosmologia. Ao contrário da matéria que compõe nossas estrelas, planetas e tudo o que conhecemos, a matéria escura não emite luz nem energia. É completamente invisível para nossos telescópios e, portanto, só podemos inferir sua existência através de seus efeitos gravitacionais. Um dos aspectos mais fascinantes da matéria escura é como ela influencia a formação de estruturas cósmicas. Imagine que o universo é como um vasto oceano. A matéria visível seria como pequenas ilhas dispersas na água, enquanto a matéria escura seria o fundo do mar que, embora não vejamos, sustenta e dá forma a essas ilhas. Essa interação é o que permite que as galáxias se agrupem em aglomerados e superaglomerados. Então, qual é o papel da matéria escura na história do universo? Após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas.
À medida que se expandiu e esfriou, a matéria escura começou a se agrupar sob sua própria gravidade, criando os primeiros andames sobre os quais se formariam as galáxias. Sem essas estruturas, a matéria visível não teria tido um lugar onde se acoplar e evoluir. A ideia de que a matéria escura ajudou a agrupar a matéria visível levanta perguntas intrigantes. Poderia ser que a matéria escura tenha influenciado a distribuição das galáxias que observamos hoje? A resposta parece ser um retumbante sim. Simulações por computador demonstraram que sem a matéria escura, as galáxias não poderiam ter se formado da maneira que as vemos agora. Além disso, a matéria escura não é apenas fundamental para a formação de galáxias, mas também desempenhou um papel no desenvolvimento do nosso próprio lar. A Via Láctea. Acredita-se que esta galáxia, junto com muitas outras, se formou graças à influência gravitacional da matéria escura. Sem ela, nossa galáxia poderia ser um lugar muito diferente, ou até mesmo poderia não existir. O impacto da matéria escura não se limita apenas à formação de galáxias. Sua presença também influenciou a evolução delas. À medida que as galáxias interagem, colidem e se fundem, a matéria escura atua como um mediador invisível, afetando como a massa é redistribuída entre elas. Esse processo contribuiu para a diversidade de formas e tamanhos que observamos nas galáxias atuais. Agora, o que se pode dizer sobre o futuro do universo em relação à matéria escura? Algumas teorias sugerem que, à medida que o universo continua se expandindo, a matéria escura continuará desempenhando um papel fundamental na formação de novas estruturas. Isso nos leva a perguntar: que novas galáxias poderiam surgir em um futuro distante graças à sua influência? À medida que os pesquisadores continuam estudando a matéria escura, surgem ainda mais perguntas. Poderia haver diferentes tipos de matéria escura que ainda não descobrimos? A possibilidade de que existam componentes desconhecidos mantém os cientistas em um constante estado de busca, cada vez mais intrigados pelo que pode ser revelado. Na busca por respostas, a matéria escura se torna um símbolo dos limites de nossa compreensão do universo. Ela nos lembra que, embora tenhamos avançado muito em nosso conhecimento, ainda há um vasto território por explorar. O que mais o cosmos nos reserva em termos de surpresas e mistérios relacionados à matéria escura? Finalmente, a matéria escura não é apenas um tema fascinante na ciência, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Ao nos perguntarmos como o universo se formou e como interagimos com ele, descobrimos que somos parte de um todo muito maior do que poderíamos imaginar. A matéria escura pode ser invisível, mas seu impacto no cosmos é inegável e nos convida a continuar buscando, explorando e perguntando. Você sabia que o universo é como um enorme quebra-cabeça que ainda não terminamos de montar? Embora pareça cheio de estrelas e galáxias, há uma parte crucial que permanece oculta aos nossos olhos. Falamos da matéria escura, uma entidade que não podemos ver, mas que tem um papel fundamental na estrutura do cosmos. Para entender sua influência, é necessário conhecer como os astrônomos conseguiram criar um mapa invisível que revela sua presença. Imagine que você olha para o céu e se pergunta: como os cientistas sabem que existe algo tão etéreo como a matéria escura? A resposta está em um fenômeno fascinante chamado lente gravitacional. Esse efeito ocorre quando a luz de uma galáxia distante passa perto de um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias. A gravidade desse aglomerado atua como uma lente, curvando a luz e distorcendo a imagem da galáxia que vemos. Mas, o que isso tem a ver com a matéria escura? Se os astrônomos podem observar como a luz se curva, podem inferir a quantidade de massa que está presente, mesmo que não possam vê-la diretamente. Você já se perguntou por que algumas imagens de galáxias distantes parecem ter formas estranhas? Isso não é apenas um efeito visual. É uma pista sobre a distribuição da matéria escura. Quando os pesquisadores estudam essas imagens, podem identificar padrões que sugerem que há mais massa do que se pode ver. Através desses padrões, começa-se a traçar um mapa da matéria escura no universo. Esse mapa não é físico, mas sim uma representação de onde e como essa matéria invisível se distribui. A criação desse mapa não é apenas um exercício acadêmico, tem implicações profundas em nossa compreensão da estrutura do universo. Se a matéria escura atua como uma estrutura invisível que sustenta as galáxias, o que aconteceria se a removêssemos? Os cientistas acreditam que, sem ela, as galáxias não poderiam ter formado estruturas como as conhecemos hoje.
Este é um conceito intrigante. A matéria escura, embora invisível, é essencial para a própria existência de tudo o que vemos no cosmos. Ao observar essas galáxias através de diferentes comprimentos de onda de luz, desde o visível até o infravermelho, os astrônomos podem coletar informações sobre como a matéria escura influencia a formação e evolução das galáxias. Não é surpreendente pensar que o que não podemos ver desempenha um papel tão decisivo na criação do nosso universo. A luz que recebemos dessas galáxias distantes não apenas nos conta sobre sua composição, mas também sobre o ambiente em que se encontram. Por outro lado, os mapas de matéria escura também revelam algo fascinante sobre a história do universo. Ao estudar como a matéria escura se distribui em diferentes regiões, os cientistas podem deduzir como o cosmos evoluiu desde o Big Bang. À medida que o universo se expandia, a matéria escura ajudou a agrupar a matéria visível, formando as primeiras galáxias. Sem essa força invisível, o universo poderia ser um lugar muito mais vazio e caótico. Mas, e se eu te dissesse que a matéria escura também poderia estar relacionada ao destino final do universo? Os mapas de matéria escura oferecem pistas sobre como as galáxias se moverão e se agruparão no futuro. Ao compreender a distribuição dessa matéria, os cientistas estão tentando prever como o cosmos evoluirá ao longo de bilhões de anos. Você imagina um universo onde as galáxias se fundem em uma dança cósmica, tudo graças à influência da matéria escura? No entanto, a criação desses mapas não é uma tarefa simples. Os telescópios e os instrumentos que usamos para observar o céu devem ser extremamente precisos. Cada pequeno erro pode levar a conclusões erradas sobre a quantidade de matéria escura presente. Assim, os astrônomos passam longas horas analisando dados e refinando seus modelos para obter a imagem mais precisa possível. É um esforço constante para entender um universo que está sempre mudando. Além disso, a matéria escura não se distribui de maneira uniforme. Em algumas regiões do espaço, pode haver halos densos de matéria escura que influenciam a formação de novas estrelas e galáxias. Em outras áreas, pode estar mais dispersa. Esse comportamento irregular levanta perguntas intrigantes sobre como a matéria escura se comporta e como se relaciona com a matéria visível que podemos observar. Você imagina que em um canto do universo haja um denso halo de matéria escura que esteja criando novas estrelas em um processo que ainda não compreendemos completamente? As investigações sobre a matéria escura e seus mapas continuam avançando. Com cada nova descoberta, mais perguntas sobre a natureza do universo se abrem. Essas explorações nos levam a considerar não apenas como a matéria escura se forma e se distribui, mas também como se relaciona com outros fenômenos cosmológicos. Por exemplo, a matéria escura poderia estar entrelaçada com a energia escura, que parece estar acelerando a expansão do universo. Essa conexão poderia nos oferecer uma visão mais completa de como o cosmos funciona. Enquanto continuamos criando e refinando esses mapas invisíveis, a busca pela matéria escura se torna uma jornada emocionante. À medida que desenvolvemos novas tecnologias e métodos para observar o espaço, as respostas às nossas perguntas sobre o universo parecem cada vez mais próximas. A curiosidade humana não tem limites, e a matéria escura é um dos grandes mistérios que nos convida a continuar explorando. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense no que não pode ver. A matéria escura está lá, moldando o universo de maneiras que mal começamos a entender. Através desses mapas invisíveis, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos e descobrir nosso lugar no vasto cenário do universo. A aventura apenas começou. Você já se perguntou do que é feita a matéria escura? Embora seu nome sugira que é uma forma de matéria como a que conhecemos, na verdade é um enigma que vai além do que nossos sentidos podem perceber. A matéria escura não é composta por prótons, nêutrons ou elétrons, que são os blocos de construção de tudo que vemos ao nosso redor. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se não é formada por partículas comuns, do que é feita então? Os cientistas passaram décadas tentando descobrir a composição da matéria escura. Imagine que a matéria escura é como uma sombra que paira sobre o universo. Ela está lá, mas não podemos tocá-la nem vê-la. Em essência, ela se comporta de maneira completamente diferente da matéria que forma as estrelas, planetas e galáxias. Mas como sabemos que existe, se não podemos observá-la diretamente? Uma das teorias mais comuns é que a matéria escura poderia ser composta por partículas exóticas que não interagem com a luz ou a radiação eletromagnética.
Isso significa que, ao contrário dos objetos que podemos ver, como uma estrela brilhante no céu, a matéria escura não emite, reflete nem absorve luz. Então, como sabemos que está lá? A resposta está em seus efeitos gravitacionais. Embora não possamos vê-la, sua influência é inegável. Isso nos leva a outra pergunta fascinante. Se a matéria escura não emite luz, como afeta as galáxias? A matéria escura atua como um halo invisível que envolve as galáxias e afeta a forma como as estrelas se movem. Esse halo cria um campo gravitacional que ajuda a manter as galáxias unidas, evitando que se desintegrem no vasto espaço. A ausência de matéria escura em uma galáxia poderia ser desastrosa. As estrelas nas bordas das galáxias giram na mesma velocidade que as do centro, algo que não faria sentido sem a matéria escura. Você consegue imaginar um carrossel onde todos os cavalos giram na mesma velocidade, mas alguns estão muito mais longe do centro? Sem a matéria escura, as estrelas mais distantes deveriam se mover mais lentamente, mas isso não acontece. Isso é um claro indicativo de que há algo mais lá que não podemos ver. Além disso, a matéria escura não afeta apenas galáxias individuais, mas também aglomerados de galáxias. Em estudos desses aglomerados, foi observado que a matéria visível, como gás quente e estrelas, se separa da matéria escura durante as colisões. Esse fenômeno reforça a ideia de que a matéria escura e a matéria visível são entidades distintas. Quais são as implicações disso para nossa compreensão do universo? É importante destacar que os cientistas não se detêm diante da invisibilidade da matéria escura. Em todo o mundo, há experimentos projetados para tentar detectar essas misteriosas partículas. Mas por que é tão difícil encontrá-las? Porque qualquer interação que possam ter com a matéria normal é extremamente rara. Imagine tentar encontrar uma agulha em um palheiro, onde a agulha não brilha nem emite som. Além disso, a matéria escura parece estar distribuída de maneira uniforme por todo o universo, formando um halo ao redor das galáxias. Isso complica ainda mais sua detecção. Se a matéria escura estivesse concentrada em um único ponto, seria mais fácil de identificar, mas sua natureza dispersa torna um verdadeiro quebra-cabeça para os pesquisadores. Um aspecto fascinante da matéria escura é que, apesar de sua invisibilidade, desempenhou um papel crucial na formação do universo como o conhecemos. Durante os primeiros momentos após o Big Bang, a matéria escura ajudou a matéria visível a se agrupar e formar galáxias. Você consegue imaginar como seria o universo se a matéria escura não tivesse existido nesses momentos críticos? Através da lente gravitacional, os astrônomos conseguiram criar mapas invisíveis da matéria escura. Ao observar como a luz de galáxias distantes se curva ao passar perto de grandes concentrações de matéria escura, podem inferir sua presença. Isso é como observar um rio que flui através de uma floresta densa. Embora você não possa ver o rio, pode ver como os galhos e as árvores se movem ao seu redor. À medida que avançamos em nossa compreensão da matéria escura, também enfrentamos perguntas filosóficas profundamente intrigantes. O que significa que uma grande parte do universo seja composta por algo que não podemos ver nem tocar? Isso nos leva a questionar nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. A matéria escura pode ser um lembrete de que o universo está cheio de mistérios que ainda não descobrimos. A busca pela matéria escura é um dos grandes desafios da física moderna. À medida que os pesquisadores continuam explorando novas teorias e experimentos, a esperança é que algum dia possamos desvendar o mistério de sua composição. Mas será possível que o que encontramos desafie nossa compreensão atual da física? Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás de cada galáxia, por trás de cada estrela, existe um componente invisível que sustenta a estrutura do nosso universo. A matéria escura pode ser um mistério, mas sua influência é indiscutível. Em sua busca, estamos não apenas tentando entender o cosmos, mas também buscando respostas sobre quem somos e de onde viemos neste vasto e enigmático universo. Você sabia que a matéria escura é totalmente diferente de qualquer coisa que tenhamos encontrado em nosso mundo? Não se parece em nada com a matéria que conhecemos, como a que forma as estrelas, os planetas e, claro, a nós mesmos. Mas o que a torna tão única? A resposta está no fato de que não é composta por prótons, nêutrons ou elétrons. Isso significa que não forma átomos e, portanto, não pode interagir da maneira que estamos acostumados a ver. Você consegue imaginar um tipo de matéria que não pode ser tocada nem vista? Assim é a matéria escura.
Quando falamos de matéria comum, nos referimos ao que podemos ver e tocar. Está ao nosso redor, a mesa em que você apoia os braços, o ar que respira, até mesmo seu próprio corpo. Tudo isso é formado por partículas que interagem com a luz. Mas e a matéria escura? Ela não emite, nem reflete, nem absorve radiação eletromagnética. Em outras palavras, é completamente invisível para nossos telescópios. Isso é o que a torna um mistério tão fascinante. Como podemos saber que algo existe se não podemos vê-lo? Os cientistas desenvolveram maneiras engenhosas de inferir a presença da matéria escura. Através de seus efeitos gravitacionais, podemos deduzir que há algo lá fora. A luz das estrelas e das galáxias se curva quando passa perto de grandes concentrações de matéria escura. Essa curvatura, conhecida como lente gravitacional, nos dá pistas sobre a quantidade e a distribuição de matéria escura no universo. Mas o que isso significa em termos simples? Imagine que você está olhando através de uma lente. Se essa lente não deixa você ver o que está atrás, você só pode adivinhar o que há. Assim é como os astrônomos trabalham com a matéria escura. A ausência de luz e energia na matéria escura apresenta um desafio interessante. Se não podemos detectá-la com telescópios, como podemos estudar suas propriedades? A verdade é que os cientistas estão utilizando métodos indiretos para aprender mais sobre ela. Através de simulações e modelos matemáticos, tentam entender como poderia se comportar. Não é incrível pensar que podemos aprender sobre algo que não podemos ver? No entanto, isso também significa que muitas teorias podem ser erradas ou incompletas. A ideia de que a matéria escura não interage com a luz ou a energia também nos leva a refletir sobre o que realmente sabemos do universo. Que outras formas de matéria poderiam existir que ainda não descobrimos? A matéria escura nos obriga a repensar nossa compreensão da física e da cosmologia. Nos leva a perguntar: quão grande é realmente o universo e que outros segredos ele guarda? O fato de haver uma parte tão grande do universo que não podemos ver pode ser desconcertante, mas também é intrigante. Alguns cientistas sugerem que a matéria escura poderia ser uma espécie de cola que mantém unidas as estruturas cósmicas. Sem ela, as galáxias não poderiam se formar nem se manter estáveis. Isso nos leva a perguntar: que papel ela desempenha na evolução do universo? A matéria escura pode ser fundamental para entender não apenas como as galáxias se formaram, mas também como se comportam e evoluem ao longo do tempo. Sem ela, o cosmos seria um lugar muito diferente. Outra questão intrigante é como a matéria escura afeta nossa percepção do tempo e do espaço. Se não podemos vê-la nem interagir com ela, poderia ser que também influencie nossa compreensão do tempo? Isso abre um mundo de possibilidades sobre como percebemos o universo ao nosso redor. Que implicações isso teria para nossas teorias sobre a gravidade e a expansão do cosmos? À medida que a tecnologia avança, os cientistas desenvolveram novos experimentos para tentar detectar a matéria escura, embora até agora não tenhamos tido sucesso em encontrar partículas de matéria escura. As investigações continuam. Isso nos leva a perguntar: que descobertas o futuro nos reserva? A busca pela matéria escura é uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna. Cada nova descoberta pode nos aproximar um pouco mais de resolver esse enigma. A natureza da matéria escura também levanta questões sobre a filosofia do conhecimento. O que realmente significa saber algo? Se há uma parte do universo que não podemos ver nem tocar, quantas outras verdades podem estar ocultas à nossa compreensão? Isso nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano e a importância da curiosidade científica. É possível que nunca cheguemos a entender completamente o universo? Apesar da invisibilidade da matéria escura, sua existência tem repercussões profundas em nossa compreensão do cosmos. Fazemos perguntas sobre o que consideramos real e nos impulsiona a continuar explorando. É um lembrete de que o universo é um lugar vasto e misterioso, cheio de segredos que ainda não descobrimos. Você consegue imaginar ser parte da geração que finalmente resolve o mistério da matéria escura? A ciência está em constante evolução e a matéria escura é um campo que continua crescendo. A cada dia, novos pesquisadores e cientistas se juntam à busca por respostas, e isso é emocionante. Lembra-nos de que a jornada do conhecimento nunca termina. E sempre há mais perguntas a serem respondidas. Que mistérios o futuro nos reserva em relação à matéria escura? A resposta está esperando para ser descoberta, e talvez você seja quem contribuirá para resolver esse enigma. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, pense em tudo o que não pode ver.
A matéria escura pode estar bem ali, cercando as estrelas e galáxias, desempenhando um papel fundamental na forma como entendemos o universo. É um lembrete de que há muito mais a descobrir e que o que parece invisível pode ser mais impactante do que imaginamos. Cada um de nós tem a capacidade de explorar, questionar e buscar respostas. Você está pronto para se juntar à busca pela matéria escura? Você sabia que a matéria escura não está concentrada em um único lugar, mas forma um halo que envolve as galáxias? Esse halo é uma das características mais intrigantes da matéria escura e desempenha um papel crucial na estrutura do universo. Mas, o que significa realmente que exista um halo de matéria escura? Imagine uma galáxia como um redemoinho na água, onde a água é a matéria visível que podemos ver, enquanto o halo de matéria escura seria o fluxo invisível que sustenta e define a forma desse redemoinho. Sem esse halo, as galáxias não teriam a estabilidade que precisam para existir. Como se descobre a presença desse halo? Através da observação das estrelas e seu movimento. Quando os astrônomos estudam como as estrelas se deslocam em uma galáxia, notam algo surpreendente. As estrelas que estão nas bordas da galáxia se movem à mesma velocidade que as que estão mais perto do centro. Isso é absolutamente impressionante, já que, segundo a física clássica, as estrelas mais distantes deveriam se mover mais lentamente devido à menor gravidade a que estão submetidas. Então, por que isso acontece? A resposta está na matéria escura. Esse halo invisível atua como um cinto gravitacional que mantém todas as estrelas unidas, garantindo que se movam em harmonia. Mas, quanto desse halo de matéria escura realmente existe? Estima-se que a matéria escura constitua aproximadamente 85% de toda a matéria do universo. Isso levanta uma pergunta fascinante. Se é tão abundante, por que não a vemos? A resposta está em sua natureza. A matéria escura não emite nem reflete luz, o que significa que é completamente invisível para nossos telescópios. Mas apesar de sua invisibilidade, sua influência é inegável. Os cientistas conseguiram mapear essa misteriosa matéria? Sim, eles conseguiram. Por meio de técnicas como a lente gravitacional, os astrônomos podem observar como a matéria escura curva a luz das galáxias distantes. Esse fenômeno permite que os pesquisadores criem mapas da distribuição da matéria escura no universo. É como se tivéssemos uma fotografia de uma paisagem, mas só pudéssemos ver as sombras que os objetos deixam. Através dessas sombras, podemos deduzir a forma e a extensão da matéria escura. Mas, há uma maneira de detectar diretamente essa matéria escura? Até agora, as tentativas têm sido infrutíferas. Apesar dos sofisticados experimentos e detectores que foram criados em todo o mundo, os sinais das partículas de matéria escura continuam sendo elusivos. Isso levanta uma pergunta inquietante. Poderia ser que a matéria escura não se comporte como esperamos? Talvez suas características sejam tão estranhas que não se assemelhem em nada ao que conhecemos. Alguns cientistas acreditam que a matéria escura poderia ter uma distribuição irregular, o que complicaria ainda mais sua detecção. E se em vez de estar em um halo uniforme, estivesse dispersa de maneira desigual ao longo do espaço? Isso poderia explicar por que não conseguimos encontrá-la. A busca pela matéria escura se assemelha a uma busca do tesouro cósmico, onde cada pista pode levar a descobertas surpreendentes. Imagine por um momento o impacto que teria descobrir a natureza exata da matéria escura. Não se trataria apenas de entender melhor como funcionam as galáxias, mas também poderia responder a perguntas fundamentais sobre a formação do universo, como as galáxias se agruparam tão rapidamente após o Big Bang. Que papel a matéria escura desempenhou em tudo isso? A resposta poderia mudar nossa compreensão da cosmologia. Além disso, a matéria escura não é apenas relevante para a formação de galáxias, sua distribuição também influencia a expansão do universo. Como isso se relaciona com a energia escura, outro mistério cósmico? À medida que continuamos estudando a matéria escura, torna-se cada vez mais evidente que ela pode estar entrelaçada com outros fenômenos no cosmos. A conexão entre a matéria escura e a energia escura é um campo de estudo em plena expansão e pode lançar luz sobre como o universo evolui. Falando do desconhecido, a pergunta sobre o que é realmente a matéria escura continua sem resposta. Poderia ser que se trate de partículas que nunca vimos antes? Ou talvez existam formas de matéria que desafiam nossas noções atuais de física. A ciência avança a passos largos e cada nova peça de informação sobre a matéria escura é um degrau a mais em direção ao entendimento.
Enquanto os cientistas trabalham para desvendar o mistério, a curiosidade da humanidade cresce. A matéria escura não é apenas um enigma para os físicos, mas também levanta questões filosóficas profundas. O que significa para nós, como espécie, saber que grande parte do universo é composta de algo que não podemos ver nem entender completamente? Refletir sobre isso pode nos levar a reconsiderar nosso lugar no cosmos. Por fim, a matéria escura nos lembra que ainda há muito a descobrir no universo. Embora não seja visível a olho nu, sua presença é fundamental para a estrutura e o funcionamento do cosmos. Cada descoberta que fazemos sobre a matéria escura é um passo a mais em direção à compreensão de nossa realidade. Assim, enquanto continuamos nossa busca, lembremos que o universo tem muitos segredos a nos revelar, e a matéria escura é apenas o começo de uma fascinante jornada rumo ao desconhecido. Você já se perguntou o que acontece quando dois aglomerados de galáxias colidem entre si? Esse fenômeno, longe de ser apenas um espetáculo cósmico, é um cenário onde a matéria escura revela seus segredos mais intrigantes. Nesses encontros titânicos, não apenas ocorrem explosões de estrelas e gás, mas também uma separação surpreendente entre a matéria visível e a matéria escura. Mas por que isso acontece? E o que isso nos diz sobre a natureza dessa substância enigmática? Quando dois aglomerados se encontram, a matéria visível, que inclui estrelas e galáxias, interage de forma muito diferente da matéria escura. A matéria visível, composta por prótons, nêutrons e elétrons, colide e se aquece, criando uma espécie de caos luminoso. Já a matéria escura, que não interage com a luz, segue seu próprio caminho, movendo-se pelo espaço sem ser afetada pelas colisões. Isso levanta uma questão fascinante. Do que realmente é feita essa matéria que parece ignorar as forças que influenciam o resto do cosmos? Um dos exemplos mais impressionantes dessa separação é observado no aglomerado de galáxias conhecido como Abel Dócil. Durante sua colisão, os astrônomos conseguiram medir como a matéria visível se dispersa, enquanto a matéria escura permanece relativamente intacta e agrupada. Mas como sabemos que há matéria escura nesses eventos? A resposta está na forma como a gravidade se distribui. A matéria escura exerce sua própria influência gravitacional, afetando o movimento das galáxias e do gás quente no aglomerado, e é isso que nos permite inferir sua existência. Esse fenômeno não é apenas fascinante, é essencial para entender como o universo se estrutura. A separação da matéria escura e da matéria visível nas colisões de aglomerados fornece uma evidência poderosa de que a matéria escura não só existe, mas também é fundamental para a formação e evolução das estruturas cósmicas. Mas por que essa separação é tão importante? Imagine que a matéria escura atua como um esqueleto que sustenta o peso da matéria visível. Sem ela, nossas galáxias simplesmente não poderiam permanecer unidas. Além de Abel Dócil, existem outros aglomerados que exibem esse mesmo fenômeno. O aglomerado de galáxias Bullet, por exemplo, é outro caso notável. Nessa colisão, os astrônomos observaram claramente a separação entre a matéria visível e a escura, confirmando que essas duas entidades são, de fato, distintas. Mas o que isso significa para nossa compreensão do universo? Indica que a matéria escura possui propriedades únicas que a tornam diferente de tudo o que conhecemos. A ciência da cosmologia se enriquece imensamente com esses estudos. Ao observar como a matéria escura se comporta em situações extremas, os pesquisadores desenvolvem modelos que buscam explicar sua natureza. Mas e se a matéria escura não for o que pensamos? E se, na verdade, possuir propriedades que ainda não descobrimos? Cada nova evidência nos leva a formular novas perguntas, mantendo viva a curiosidade humana por entender o mistério por trás dessa força invisível. Os experimentos com colisões de aglomerados de galáxias não apenas ajudam a entender a matéria escura, como também abrem caminho para novas teorias sobre o universo. Por exemplo, será que a matéria escura pode estar relacionada a outros fenômenos cósmicos que ainda não compreendemos totalmente? A possibilidade de uma conexão entre a matéria escura e outros aspectos da física mantém os cientistas atentos e motivados na busca por respostas. Enquanto continuamos investigando, é essencial lembrar que cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar o mistério que envolve a matéria escura. A separação observada nas colisões de aglomerados de galáxias é apenas uma peça do quebra-cabeça. Cada nova observação, cada novo experimento, nos permite enxergar um pouco além do véu que cobre essa matéria invisível que compõe a maior parte do universo. A pergunta que fica é: quando finalmente conseguiremos detectar diretamente a matéria escura?
Embora os experimentos estejam em andamento e as pesquisas se multipliquem ao redor do mundo, a resposta ainda é evasiva. No entanto, cada avanço em nossa compreensão sobre o comportamento da matéria escura nos oferece uma visão mais clara de como o universo realmente funciona, e isso por si só já é uma vitória para a ciência e para a humanidade. Por fim, vale refletir sobre como esses estudos não são apenas relevantes para os cientistas, mas também alimentam nossa curiosidade natural. O mistério da matéria escura nos lembra que, mesmo com tudo o que já descobrimos, ainda há muito que não sabemos. Cada pergunta que fazemos nos leva um pouco mais perto da verdade. A ciência é uma jornada constante, e cada descoberta pode mudar para sempre a forma como enxergamos o cosmos. Então, quando olharmos para o céu estrelado, lembremos: existe um mundo invisível ao nosso redor, esperando para ser compreendido. Quem nunca sonhou em descobrir algo extraordinário? A ciência nos oferece um universo cheio de mistérios, e um dos mais intrigantes é a matéria escura. Mas como sabemos que ela está lá se nunca a vimos? A resposta está nos experimentos que tentam desvendar sua natureza, e neste momento, convido você a explorar como os cientistas buscam sinais dessas enigmáticas partículas. Em todo o mundo são realizados experimentos em laboratórios ocultos sob a Terra, em montanhas e em lugares remotos. Por que debaixo da Terra? A resposta é simples: para se proteger da radiação cósmica que poderia interferir nas delicadas medições. Imagine um lugar isolado, onde o silêncio é absoluto. E a única missão é detectar uma partícula que escapa aos nossos sentidos. É como procurar uma agulha em um palheiro, mas neste caso, o palheiro é o universo. Você sabia que os cientistas utilizam detectores muito sofisticados? Alguns desses dispositivos são tão sensíveis que podem registrar eventos que ocorrem uma vez a cada vários anos. Mas o que eles estão realmente procurando? Eles estão atentos a pequenas interações que podem acontecer quando uma partícula de matéria escura passa por eles. A ideia é que, se essas partículas colidirem com átomos no detector, podem provocar um sinal diminuto, quase imperceptível, mas revelador. E aqui entra em cena uma pergunta fascinante: que tipo de partículas poderiam ser essas? Existem muitos candidatos, mas as WIMPs e os axiones são os mais estudados. No entanto, até agora, essas partículas têm sido muito esquivas. Os cientistas realizaram experimentos exaustivos, mas até o momento, não conseguiram confirmar sua existência. Você consegue imaginar a frustração que sentem ao não poder encontrar o que buscam? Os experimentos não se limitam apenas à busca em laboratórios. Também são realizadas observações no espaço. Telescópios e satélites são projetados para captar qualquer indício de matéria escura. Alguns até analisam a luz que vem de galáxias distantes. Você sabia que a luz dessas galáxias pode mostrar como a matéria escura afeta sua trajetória? É como um mapa invisível que nos guia sobre onde ela pode estar escondida. Mas e se nunca a encontrarmos? Essa é uma pergunta inquietante que muitos cientistas se fazem. A busca pela matéria escura não é apenas uma questão de curiosidade científica, mas também poderia redefinir nossa compreensão do universo. Poderia ser que nossa percepção da matéria e da energia seja incompleta? A resposta a essa pergunta poderia mudar tudo. À medida que os experimentos continuam, novas tecnologias têm sido desenvolvidas que poderiam facilitar a detecção de matéria escura. Por exemplo, alguns pesquisadores estão utilizando técnicas de inteligência artificial para analisar dados de forma mais rápida e eficiente. Poderia ser que, em um futuro próximo, consigamos captar aquele sinal tão desejado. A esperança é que a cada avanço estejamos mais perto de resolver esse enigma. No entanto, a ciência é um processo lento. Os testes requerem tempo e paciência, e cada tentativa falha é uma oportunidade para aprender algo novo. Cada experimento fornece dados que podem ajudar a construir melhores modelos e teorias sobre a matéria escura. Mas o que acontece quando esses modelos não coincidem com as observações? Isso leva os cientistas a repensar suas abordagens e buscar novas formas de entender o cosmos. Imagine por um momento o que significaria detectar matéria escura. Não apenas confirmaria sua existência, mas abriria a porta para um novo campo de estudo. Isso poderia nos levar a descobrir novas partículas, forças ou até mesmo dimensões ocultas. Em essência, seria como encontrar uma nova peça em um quebra-cabeça cósmico que jamais havíamos imaginado. À medida que nos aprofundamos na busca, as perguntas se multiplicam. Poderia a matéria escura ser algo completamente diferente do que imaginamos?
existem teorias que sugerem que, em vez de serem partículas, poderia ser algum tipo de campo que interage de maneira sutil com a matéria ordinária. Cada nova ideia nos aproxima um pouco mais de compreender a verdadeira natureza do universo. E não esqueçamos que a busca pela matéria escura também tem implicações filosóficas. Se conseguirmos detectar essas partículas, poderíamos estar um passo mais perto de entender não apenas a composição do universo, mas também nossa própria existência nele. O que significa ser humano em um cosmos cheio de mistérios que ainda não descobrimos? Enquanto isso, os cientistas continuam trabalhando incansavelmente, impulsionados pela paixão de desvendar os segredos do universo. A matéria escura continua sendo um quebra-cabeça intrigante, e embora ainda não haja respostas definitivas, cada passo que damos nessa busca é um testemunho da curiosidade humana. Quem sabe? Talvez em um futuro próximo, consigamos acender uma luz na escuridão e entender um pouco mais sobre o que realmente compõe nosso universo. O que nos diz o fundo cósmico de micro-ondas sobre a matéria escura? Essa radiação é como um eco do Big Bang, um sussurro que viajou através do tempo e do espaço para nos dar pistas sobre os primeiros momentos do universo. Mas, como pode um sinal tão tênue nos contar tanto? A resposta está nos padrões encontrados nessa radiação e como eles se relacionam com a matéria escura. Para entender isso, primeiro é crucial saber o que é o fundo cósmico de micro-ondas. É uma radiação que preenche o universo e que se formou quando o cosmos começou a se expandir e esfriar, cerca de 378 mil anos após o Big Bang. Nesse momento, o universo se tornou frio o suficiente para que os elétrons e prótons se combinassem e formassem átomos de hidrogênio, permitindo que a luz viajasse livremente. Mas o que isso tem a ver com a matéria escura? A chave está na forma como a matéria escura influencia a distribuição dessa radiação. À medida que o universo se expandia, a matéria escura começou a exercer sua influência gravitacional. Esse componente misterioso do universo não apenas afeta as galáxias que vemos, mas também desempenha um papel crucial no fundo cósmico de micro-ondas. Se a matéria escura não existisse, o universo seria um lugar muito diferente. As pequenas perturbações na densidade da matéria visível teriam sido insuficientes para formar as grandes estruturas que observamos hoje. Ao analisar as flutuações na temperatura do fundo cósmico, os cientistas conseguiram inferir a quantidade de matéria escura presente no universo. Não é fascinante pensar que, através de uma análise tão sutil, podemos compreender algo tão vasto? Essas flutuações nos falam sobre a distribuição da matéria no universo primitivo e, ao fazê-lo, revelam a presença da matéria escura. Sem esse componente invisível, as teorias atuais sobre a formação de estruturas no cosmos não se sustentariam. E aqui vem a pergunta intrigante. Como sabemos que essas flutuações são produto da matéria escura e não de outros fatores? Através de modelos matemáticos e simulações, os cosmólogos conseguiram reproduzir as estruturas do universo observadas hoje. Quando incorporam a matéria escura em suas equações, tudo faz sentido. No entanto, se tentam explicar o mesmo apenas com matéria visível, os resultados são completamente inconsistentes. A relação entre a matéria escura e o fundo cósmico de micro-ondas não apenas nos fala sobre o que existiu no passado, mas também nos dá uma visão sobre o futuro do universo. À medida que continuamos a explorar essa radiação, fazemos perguntas cada vez mais profundas. O que mais poderia nos revelar sobre a natureza do cosmos? Poderia haver outros componentes invisíveis que ainda não descobrimos? À medida que os telescópios se tornam mais potentes e as técnicas de análise melhoram, os cientistas esperam encontrar novos padrões no fundo cósmico que possam lançar luz sobre a matéria escura. Cada pequeno avanço na detecção dessa radiação pode ser como abrir uma porta para um novo mundo de descobertas. Mas o que aconteceria se encontrássemos algo inesperado nesses dados? Alguns pesquisadores sugerem que poderíamos estar à beira de um novo paradigma na cosmologia. Se a matéria escura tem propriedades que ainda não entendemos, poderíamos estar prestes a redefinir nossa compreensão do universo. Estamos preparados para aceitar que o que acreditamos saber sobre a matéria e a energia poderia mudar drasticamente? A busca pela matéria escura é, em essência, uma busca por nossa própria compreensão do universo. Cada descoberta no fundo cósmico de micro-ondas é como um tijolo na construção de uma casa de conhecimento. Mas o que acontecerá quando finalmente conseguirmos detectar diretamente a matéria escura? Como isso mudará nossas teorias e nossa visão do cosmos? Os experimentos atuais estão projetados para observar não apenas o fundo cósmico,
mas também outras formas de radiação que poderiam dar pistas sobre a matéria escura. Com cada novo avanço tecnológico, nos aproximamos mais de desvendar esse mistério. No entanto, sempre há mais perguntas do que respostas. Que papel a matéria escura desempenha na expansão acelerada do universo? Está realmente tudo interconectado de maneiras que ainda não compreendemos? A relação entre o fundo cósmico de micro-ondas e a matéria escura é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que os cientistas estão tentando resolver. À medida que exploramos mais a fundo, percebemos que cada nova resposta gera ainda mais questionamentos, e essa é a beleza da ciência. Cada descoberta é um convite para explorar o desconhecido. Estamos prontos para enfrentar o que poderia significar a verdade sobre a matéria escura? As implicações de sua existência são profundas e podem mudar nossa percepção do que significa ser parte do universo. A busca por respostas é, sem dúvida, uma das mais emocionantes e desafiadoras aventuras na história da ciência. A matéria escura pode não ser apenas um componente fundamental do cosmos, mas também um espelho que reflete nossas próprias limitações e aspirações como exploradores do universo. Você já se perguntou alguma vez o que é a matéria escura e por que ela é tão esquiva? Apesar de sua presença massiva no universo, continua sendo um verdadeiro enigma para os cientistas. A busca pela matéria escura é uma jornada fascinante que levou pesquisadores de todo o mundo a explorar o desconhecido. Mas por que essa busca é tão importante e o que os cientistas estão descobrindo ao longo do caminho? Primeiro, é preciso entender que a matéria escura não pode ser vista nem medida de maneira convencional. Mas então, como sabemos que ela está lá? A resposta está nos efeitos gravitacionais que ela exerce sobre a matéria visível, como estrelas e galáxias. Esse fenômeno levou muitos a se perguntarem: que tipo de partículas poderiam compô-la? Os físicos estão em constante busca por respostas, mas até agora encontraram mais perguntas do que certezas. Experimentos estão sendo realizados em todo o mundo, desde laboratórios subterrâneos até instalações no espaço. Por exemplo, alguns cientistas construíram detectores extremamente sensíveis que buscam interações raras entre partículas de matéria escura e matéria normal. Imagine um mundo onde, de repente, um pequeno sinal poderia confirmar a existência desses componentes misteriosos do universo. O que aconteceria se um dia alguém dissesse: "Nós a encontramos"? Seria um momento histórico. No entanto, o caminho para a detecção da matéria escura está cheio de obstáculos. Muitas vezes, os experimentos enfrentam ruídos de fundo que dificultam a distinção entre sinais reais e falsificações. Como filtrar essas interferências para encontrar a verdade oculta? A resposta reside na inovação e na colaboração entre cientistas de diversas disciplinas. Os telescópios também desempenham um papel crucial nessa busca. Ao observar a luz proveniente de galáxias distantes, os astrônomos podem deduzir a presença de matéria escura através de um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Você consegue imaginar como é ver o universo através de uma lente que revela o que está oculto? Cada nova descoberta é uma peça a mais no quebra-cabeça cósmico. Os avanços tecnológicos permitiram que os pesquisadores criassem simulações de como a matéria escura deveria se comportar em diferentes cenários. Isso leva à pergunta: as simulações coincidem com o que vemos no universo real? Cada vez que se observa uma discrepância, uma porta se abre para novas teorias e possibilidades. A ciência avança não apenas com respostas, mas também com perguntas que desafiam nossa compreensão atual. Outro aspecto intrigante dessa busca é a conexão entre a matéria escura e outras forças do universo. Poderia ser que a matéria escura não esteja sozinha, mas interaja com outras formas de energia ou matéria. Alguns cientistas estão explorando a relação entre a matéria escura e a energia escura, uma força que parece estar acelerando a expansão do universo. Que segredos poderiam ser revelados se conseguirmos entender como essas duas entidades se relacionam? No campo da teoria, diversas partículas foram propostas como candidatas para a matéria escura, desde os WIMPs até os axions. Cada uma dessas teorias traz consigo um conjunto de experimentos projetados para testar sua existência. No entanto, a pergunta permanece no ar: qual dessas teorias é a correta? A resposta pode mudar nossa visão do cosmos de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. Além disso, a busca pela matéria escura também levanta perguntas filosóficas profundas. O que significa para nós como seres humanos saber que grande parte do universo é composta por algo que não podemos ver nem entender completamente?
Isso nos leva a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. Às vezes, a descoberta mais surpreendente não é o que encontramos, mas o que aprendemos sobre nós mesmos no processo. A colaboração internacional é outro aspecto fascinante dessa busca. Cientistas de diferentes países e culturas trabalham juntos em projetos que cruzam fronteiras. Que papel a diversidade desempenha na criação de novas ideias e soluções? A ciência, afinal, é um esforço coletivo que nos une na busca por respostas a perguntas universais. Enquanto isso, jovens cientistas estão sendo inspirados a se juntar a essa emocionante busca. Quem sabe? Talvez a próxima grande descoberta sobre a matéria escura venha de uma mente jovem que ainda está na universidade. A curiosidade humana é uma força poderosa e a ciência sempre se beneficia de novas perspectivas. Em resumo, a busca pela matéria escura é uma jornada cheia de mistério e assombro. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar o desconhecido e de compreender melhor nosso lugar no universo. À medida que avançamos nessa exploração, enfrentamos perguntas que desafiam as fronteiras do conhecimento humano. Então, para onde essa busca nos levará no futuro? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a aventura está apenas começando. Como se sente saber que mais de 95% do universo é um mistério? A matéria escura, essa enigmática substância que não podemos ver nem tocar, não é apenas fascinante por sua invisibilidade, mas também pelas profundas perguntas filosóficas que levanta sobre nossa existência e o cosmos em que habitamos. Se a matéria escura compõe a maior parte do universo, o que isso significa para a nossa compreensão da realidade? Estamos realmente sozinhos no vasto oceano do espaço? A existência da matéria escura nos convida a questionar a natureza do que consideramos real. Se há uma substância que não podemos perceber diretamente, mas que influencia tudo o que conhecemos, que outras verdades podem estar ocultas aos nossos olhos? A ciência se baseia na observação e na evidência, mas quando se trata de matéria escura, enfrentamos um desafio. Devemos confiar no que não vemos. Isso é um reflexo da própria natureza da ciência, sempre em evolução e em busca da verdade? Ao considerar a matéria escura, surge uma pergunta inquietante. Poderíamos estar interpretando mal o que é o universo? A física e a cosmologia chegaram a um ponto em que muitas teorias se baseiam na existência dessa matéria invisível. Se fosse provado que a matéria escura não existe, teríamos que repensar muitas de nossas teorias sobre a gravidade e a formação de estruturas no cosmos. Estamos preparados para uma mudança de paradigma tão radical? A filosofia também é afetada pela matéria escura. Se há aspectos do universo que não podemos ver nem compreender completamente, como se ajustam nossas crenças sobre o lugar que ocupamos nele? A matéria escura poderia ser uma metáfora das coisas da vida que não compreendemos, mas que, no entanto, nos afetam profundamente. Assim como a matéria escura mantém unidas as galáxias, há forças invisíveis em nossas vidas que nos conectam uns aos outros. Consideremos a interconexão de todas as coisas. A matéria escura nos ensina que a realidade é mais complexa do que percebemos. Que outras conexões invisíveis podem existir em nossas vidas? Talvez haja aspectos da humanidade que não exploramos. Relações e emoções que vão além do visível. A busca pela matéria escura pode ser um convite para observar além do evidente e aprofundar no que realmente nos une. À medida que investigamos a matéria escura, também se abrem portas para novas perguntas sobre o futuro da humanidade. Se há forças no universo que não entendemos, o que isso significa para nosso destino? Estamos destinados a continuar buscando respostas no vasto cosmos? Ou há um limite em nossa compreensão? A busca pela matéria escura pode refletir nossa própria busca por significado na vida. A existência da matéria escura também nos leva a contemplar a dualidade da luz e da escuridão. Se a matéria escura é a grande desconhecida, o que representa a luz em nossas vidas? A luz, que simboliza o conhecimento e a clareza, contrasta com a escuridão do desconhecido. Essa dualidade pode estar presente em outros âmbitos de nossa existência, desde as relações pessoais até os conflitos sociais. Que papel desempenha a escuridão em nossa busca pela verdade? No âmbito da ciência, a matéria escura nos desafia a ser humildes. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, é fundamental lembrar que há tantas coisas que ainda não compreendemos. A matéria escura é um lembrete de que a curiosidade e a abertura mental são essenciais em nossa busca pelo conhecimento. Estamos dispostos a aceitar que há mais do que conhecemos?
A matéria escura também levanta questões sobre a natureza do tempo e do espaço. Se a maior parte do universo é invisível, como isso afeta nossa percepção do tempo? A física moderna nos diz que o tempo e o espaço são interdependentes. Mas se não podemos ver a maior parte da matéria que compõe o universo, podemos confiar em nossa percepção do tempo? Essa reflexão pode desafiar nossas noções mais básicas sobre a existência. O conceito de matéria escura nos leva a pensar na possibilidade de que existam seres ou civilizações que também habitem na escuridão. Se a matéria escura compõe a maior parte do universo, há outros tipos de vida que habitam nas sombras. Talvez haja seres que não são visíveis para nós, mas que existem em sua própria forma de realidade. Que implicações isso teria para nossa compreensão da vida no universo? Finalmente, ao refletir sobre a matéria escura, é essencial considerar o papel da imaginação. A ciência e a filosofia são, em última análise, campos impulsionados pela curiosidade e pela criatividade. A matéria escura, com todos os seus mistérios, nos convida a sonhar e a questionar tudo o que sabemos. Que novas teorias e descobertas poderiam surgir de nossa exploração do desconhecido? A busca pela matéria escura é, em última análise, uma busca pela verdade e uma jornada rumo ao inexplorado. A matéria escura nos lembra que, embora haja muito que não sabemos, cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. Ao embarcarmos nesta aventura, não apenas buscamos compreender o universo, mas também a nós mesmos. No fundo, a matéria escura não é apenas um componente do cosmos, mas um espelho que reflete nossas próprias inquietudes e desejos por entender o que há além do visível. Estamos prontos para continuar essa busca juntos? Você já se perguntou como a matéria escura se relaciona com aquele fenômeno misterioso conhecido como energia escura? Embora sejam conceitos diferentes, ambos desempenham um papel essencial na compreensão do nosso universo. A matéria escura, que não podemos ver nem tocar, constitui a maior parte da matéria do cosmos. Por outro lado, a energia escura é ainda mais intrigante, pois acredita-se que está por trás da aceleração da expansão do universo. Mas, qual é o vínculo entre essas duas entidades que parecem ser invisíveis aos nossos sentidos? Para começar, é fascinante pensar que, enquanto a matéria escura é como um esqueleto que mantém unidas as galáxias, a energia escura atua como um motor que empurra o universo em sua expansão contínua. Mas, como é possível que algo que não podemos ver tenha tanto poder sobre a estrutura e evolução do cosmos? A resposta pode estar na influência gravitacional da matéria escura, que poderia ser necessária para explicar por que a energia escura se comporta da maneira que o faz. Imagine que o universo é um enorme balão que se infla constantemente. A matéria escura seria o ar que preenche o balão, enquanto a energia escura seria a força que o empurra a se expandir. No entanto, a pergunta continua sendo: por que precisamos de ambas para entender o universo como o conhecemos? Alguns cientistas sugerem que a presença de matéria escura poderia ter sido crucial para que a energia escura começasse a exercer sua influência na expansão do cosmos. À medida que as galáxias se formavam e agrupavam, a matéria escura forneceu a gravidade necessária para manter tudo unido. Mas à medida que o universo continuou se expandindo, acredita-se que a energia escura começou a dominar, causando essa expansão a se acelerar. Isso nos leva a uma reflexão inquietante. Poderia a matéria escura e a energia escura ser manifestações de um mesmo fenômeno, ou são entidades completamente distintas? Esta é uma das perguntas que os cosmólogos buscam responder. Outra possibilidade intrigante é que a energia escura e a matéria escura poderiam estar interrelacionadas através de uma força fundamental ainda não descoberta. Talvez no fundo dessas duas misteriosas entidades se encontrem novas partículas ou interações que desafiam nosso entendimento atual da física. Poderia ser que, ao descobrir a verdadeira natureza da matéria escura, também desvendemos os segredos da energia escura. Isso abre a porta para um mundo de possibilidades onde cada resposta gera novas perguntas. Claro, a busca por essas respostas não é tarefa fácil. Os cientistas estão realizando experimentos e observações em todo o mundo, tentando desvendar os mistérios do universo. Estão sendo desenvolvidas tecnologias cada vez mais sofisticadas para detectar as sutis marcas da matéria escura e da energia escura. Mas, e se nunca pudermos vê-las diretamente? Poderíamos ainda compreender seus efeitos e como moldam nosso universo?
Uma das teorias mais aceitas é que a energia escura representa aproximadamente 70% do conteúdo total do universo, enquanto a matéria escura representa cerca de 25%. Isso deixa apenas um pequeno 5% para a matéria visível que podemos observar, como estrelas, planetas e galáxias. Não é curioso pensar que a maior parte do universo é composta de elementos que nem sequer podemos detectar? Isso nos leva a questionar nossa compreensão da realidade e o lugar que ocupamos nela. A relação entre a matéria escura e a energia escura também levanta questões sobre o destino final do universo. Se a energia escura continuar dominando e a expansão do universo se acelerar indefinidamente, que futuro nos espera? Alguns cientistas sugerem que poderíamos estar a caminho de um Big Rip, onde a expansão se torna tão intensa que eventualmente rasga tudo, desde galáxias até átomos. Mas poderia a matéria escura desempenhar um papel em mitigar esse efeito? Além disso, é interessante considerar como esses conceitos influenciaram a filosofia e nossa percepção do cosmos. A existência de matéria escura e energia escura nos desafia a reconsiderar nossa visão do universo como um lugar totalmente observável e compreensível. Nos convida a aceitar que há mais no cosmos do que nossos sentidos e ferramentas atuais podem captar. Isso nos leva a um profundo senso de humildade e assombro diante da imensidão do cosmos. No final, a conexão entre a matéria escura e a energia escura não é apenas um emocionante campo de estudo na cosmologia, mas também nos lembra que o universo está cheio de mistérios por descobrir. A busca por respostas sobre a natureza dessas entidades pode nos levar a um novo entendimento das leis que regem o cosmos. À medida que avançamos nessa busca, cada nova descoberta pode abrir portas para perguntas ainda mais profundas sobre a própria existência e nosso lugar no vasto universo. Assim, enquanto continuamos explorando os segredos da matéria escura e da energia escura, a história do universo continua se desenrolando. Cada passo que damos nesta jornada de descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar a verdade por trás desses fenômenos. Talvez algum dia possamos compreender não apenas como funcionam, mas também por que existem em primeiro lugar. Estamos preparados para enfrentar o que descobrirmos? Só o tempo dirá. A matéria escura tem sido um dos grandes mistérios da cosmologia moderna, mas por que é tão importante continuar investigando-a? A resposta é simples. A matéria escura representa um componente fundamental do nosso universo. Um elemento que, embora não possamos ver, tem um impacto profundo em tudo ao nosso redor. Embora a matéria visível, a que podemos observar através de telescópios, componha apenas uma pequena porcentagem do cosmos, a matéria escura se torna a chave para entender a estrutura e evolução do universo. Então, o que aconteceria se descobríssemos a natureza da matéria escura? Imaginem por um momento as implicações. Poderia abrir portas para novas teorias na física, nos dando pistas sobre como se formam as galáxias e como se comporta o cosmos em grande escala. Cada descoberta nesse campo não é apenas um passo em direção à compreensão do que compõe o universo, mas também um desafio ao nosso conhecimento atual da física. Estamos prontos para aceitar que há mais além do que vemos? Um dos aspectos mais fascinantes da matéria escura é sua invisibilidade. Apesar de não podermos detectá-la diretamente, sua existência se manifesta através de seus efeitos gravitacionais. Ao observar como as galáxias giram e se agrupam, os cientistas puderam inferir que há algo mais, algo que atua como uma cola cósmica, mantendo tudo unido. Mas como seria essa cola se pudéssemos vê-la? A resposta é que não se veria, seria completamente invisível, como os fios que sustentam um tear. À medida que nos aprofundamos nesse mistério, surgem perguntas intrigantes. Poderia ser que a matéria escura nos esteja guiando para uma nova compreensão das leis físicas? À medida que os pesquisadores se aprofundam nesse campo, cada descoberta pode nos desafiar a revisar o que acreditamos saber. A busca pela matéria escura se tornou uma das aventuras mais emocionantes da ciência contemporânea. Mas por que é tão difícil de encontrar? Os experimentos em todo o mundo estão projetados para caçar suas partículas, mas até agora os resultados têm sido esquivos. Imagine que cada detector é como uma armadilha para ratos. Mas em vez de queijo, estamos usando tecnologia avançada e teoria física. Apesar dos avanços, a matéria escura se escapa de nossas mãos, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Será que é mais astuta do que pensamos? Por outro lado, a existência da matéria escura levanta questões filosóficas profundas.
Se há uma grande parte do universo que não podemos ver, como isso afeta nossa percepção da realidade, nos convida a refletir sobre nossa própria existência em um cosmos vasto e enigmático. A matéria escura nos desafia a pensar além do conhecido, a explorar o desconhecido. O que isso significa para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele? A relação entre a matéria escura e a energia escura também é um tema quente. Enquanto a matéria escura atua como um esqueleto cósmico, mantendo as galáxias unidas, a energia escura parece ser a força que está acelerando a expansão do universo. Poderiam essas duas entidades estar conectadas de alguma forma? A busca por respostas nesse campo nos leva a explorar novas teorias e conceitos que poderiam mudar nossa forma de ver o cosmos. Com cada avanço na pesquisa, nos aproximamos um pouco mais de desvendar esse enigma. Mas será possível que um dia possamos ver a matéria escura? Ou talvez devamos aceitar que há coisas que estão além de nossa capacidade de observação? Essa ideia, embora desconcertante, também é fascinante. Nos lembra que o universo guarda segredos que ainda não descobrimos. No final, a matéria escura não é apenas um componente essencial do universo, mas também um lembrete da complexidade e da maravilha da ciência. Nos convida a ser curiosos, a questionar e a explorar além dos limites do conhecido. Com cada pergunta que fazemos, com cada teoria que testamos, estamos um passo mais perto de entender não apenas a matéria escura, mas também o próprio universo. A chave reside na perseverança. Os cientistas de hoje continuam sua busca com a esperança de que um dia, talvez, obteremos respostas claras e definitivas. Mas enquanto isso, cada descoberta, cada incógnita é parte de uma jornada emocionante. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Talvez em algum lugar do cosmos, a matéria escura esteja nos esperando, pronta para se revelar diante de nossos olhos. Em conclusão, a matéria escura é um vasto oceano de mistério que continua intrigando cientistas e curiosos por igual. Seu estudo não é apenas uma questão de física, mas uma exploração de nossa própria existência e compreensão do universo. À medida que continuamos nossa jornada em direção ao desconhecido, lembremos que cada pergunta é uma oportunidade para aprender e que cada resposta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. O futuro da pesquisa em matéria escura é brilhante e, sem dúvida, nos reserva surpresas inimagináveis.